Olá, tudo bem? Me chamo Valdirene, sou professora de Sociologia, especialista e mestre em Educação e doutoranda em Educação na Universidade Federal de Pelotas, no Brasil. Meu trabalho intitula-se Políticas Neoliberais, Globalização, Trabalho e Identidades Docentes. O objetivo desse trabalho é apresentar algumas reflexões e problematizações que ocorreram no início da pesquisa de tese de doutorado em andamento. E essa pesquisa de cunho metodológico bibliográfico buscou verificar autores que tratam o tema referente ao trabalho docente. Conforme Gil, o trabalho destaca que um trabalho utiliza o método bibliográfico de pesquisa e se desenvolve com material já elaborado, constituído e discutido. Para Malheiros, a pesquisa bibliográfica ela possui um caráter assentado na literatura pertinente de um determinado tema, consistindo em identificar, comparar, confrontar os resultados de pesquisas para chegar a uma nova visão, sendo por finalidade identificar a literatura disponível e as contribuições científicas sobre um tema específico, e assim confrontar os resultados. Para Carvalho e Thiaw, uma pesquisa bibliográfica é buscar, a partir da problematização de um projeto de pesquisa, os referenciais publicados, analisando e discutindo as contribuições culturais e científicas que se constituem na bagagem teórica do conhecimento. E então eu começo falando dessa pesquisa bibliográfica, destacando o quanto o mercado de trabalho, permeado por transformações e reestruturações, é marcado pela tendência ao trabalho flexível, ou seja, o trabalhador com menor vínculo empregatício com a empresa sendo operário polivalente, cada vez mais como operador de várias funções. E além do mercado de trabalho, a educação também foi profundamente afetada com a implantação de políticas educacionais pelas implicações da globalização, centrada em torno da relação entre a educação e o Estado. E com isso, a reestruturação produtiva acarreta também uma reestruturação educativa e curricular, alterando as dinâmicas escolares do trabalho docente, exigindo novas formas e articulações e requisitos em relação à educação. Nesse viés, o mercado ele acaba gerindo no que tange a autonomia da escola. O que realmente acontece é um discurso que significa um rígido controle pedagógico, como, por exemplo, as provas de avaliação do sistema em larga escala, a proposta de um currículo padronizado, significando assim a contrariedade da autonomia docente. Além disso, se busca uma escola com profissionais colaborativos, formados por modelos gerenciais do sistema econômico, e não educacional, onde a noção de excelência é considerada equivalente ao efetivo aditivo de uma série de construtos gerenciais, que são eficácia, qualidade, equidade, eficiência e capital social. E as discussões em torno da intensificação do trabalho docente permeiam categorias como a proletarização, profissionalização e até mesmo a autointensificação do trabalho docente, que se configura como a internalização de funções e tarefas, subjetivando-se como a normalização individual em relação ao excesso de trabalho. Além disso, o controle sobre os seus processos de trabalho que sofrem os professores e professoras desencadeiam diferentes concepções de profissionalismo, classificando eles em diferentes tipos. E é possível destacar, então, o clássico, o flexível, o prático, o extensível, o complexo. O profissionalismo clássico é caracterizado por uma visão clássica de profissional, sendo aquele que possui um reconhecimento, um status em uma profissão. São os médicos, os advogados, os engenheiros, e se destaca nesse profissionalismo que são profissões reconhecidas como as desempenhadas por homens, principalmente, que são profissões masculinizadas. Não obstante, é importante salientar que a docência se encontra como uma atividade tida como uma não profissão ou semiprofissão. No profissionalismo do trabalho flexível, são instituídos os profissionais tidos como solitários ou solidários, tendo centrado a noção dos aspectos técnicos do trabalho docente de acordo com uma estratégia de desenvolvimento de culturas, de colaboração e de comunidades profissionais solidárias, sendo que essas práticas de colaboração podem ser colonizadas e controladas pelas burocracias educacionais, se tornando práticas forçadas pela imposição de formas colegiadas de trabalho ou de procedimentos burocráticos, sendo contrários de uma forma de profissionalismo autônomo e autogestionário. No profissionalismo como um trabalho prático, está a visão da docência como um profissional prático que compreende que essa é uma atividade em que os saberes se afinam
com saberes práticos experienciais, sendo esses moldados pelos valores e propósitos dos professores e professoras, que constroem suas próprias práticas educativas, e seria essa uma extensão da noção da prática reflexiva, na qual se origina a concepção do docente como prático reflexivo. No que tange ao profissionalismo como trabalho extensivo, se destaca essa identidade do profissional que cumpre regras, atinge metas, é colaborativo, busca o trabalho integrado à equipe, a parceria, a tutoria, o desenvolvimento profissional e o foco nos resultados. Nesse aspecto, as atividades, as habilidades docentes possuem características derivadas da mediação entre teoria e experiência, sendo a sala de aula percebida na relação com outros conhecimentos da escola e as metodologias de trabalho, que são resultados da troca de experiência com a comunidade docente, além de valorizar outras atividades, como literatura, da área de formação em serviço, tanto as de interesse imediato como as de imediato. E, por fim, o profissionalismo como trabalho complexo, que compreende maior complexidade do trabalho docente, como, por exemplo, o planejamento coletivo, o poder de decisões, o uso de computadores, avaliação de portfólio, avaliação colaborativa, entre outros. Entende-se que a globalização e as modificações econômicas globais e locais têm afetado cada vez mais o trabalho docente, transformando cada vez mais em uma tarefa complexa e difícil. Segundo Lau, 2001, quanto às identidades, também se destaca dois tipos de formação de identidades, o profissional colonizado e o profissional moderno. O colonizado surgiu nos anos 20, ele é caracterizado pelo fato de professores serem tratados como colonizados, onde lhes era concedido uma moderada independência, e geridos através de um sistema de controles financeiros, tendo um poder limitado e de um discurso que sublinhava as ideias de responsabilidade, atividade apolítica e autodisciplina. O profissional moderno é aquele modelo dos anos 40, 50, que se constitui num perfil coletivo, tendo como suporte um objetivo comum, uma cultura de trabalho comum e uma emergência e atangível, sociedade igualitária. Qualidade como maturidade, entusiasmo, experiências e personalidades ajustadas aos novos tipos de escola surgiram como componentes chaves dessa identidade. E um fator interessante é que a identidade do profissional colonizado era marcada pelo ideal de elite do professor, ou seja, do gênero masculino. No segundo modelo, se caracteriza pela mulher madura, refletindo o papel pastoral e do bem-estar do ensino do novo sistema. Nesse panorama de políticas e mudanças neoliberais e globalizantes, se altera o mercado de trabalho como um todo, intensificando não apenas o trabalhador polivalente da indústria, mas também o trabalho dos professores, a partir da escola que precisa estar pautada nas transformações do mercado de trabalho e dos modos de gestão e do gerencialismo, tendo o formato, o modelo escola-empresa. Porém, os professores sem autonomia, com diversas identidades, sem controle das discussões de currículo e com o trabalho cada vez mais precarizado, intensificado e auto-intensificado, e também complexo, entrelaçando a lógica do mercado nos sistemas escolares, em virtude de reformas e modelos que alinham parcerias públicos e privadas na educação, fazendo da mesma um setor rentável e manipulável.